A obra do Calvário. Se você quiser, você escreve aí. A obra do Calvário. Lucas 23, do 33 ao 43. Leiamos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, irmãos, observem o versículo 33, vamos começar lá. O versículo 33, ele vai dizer para nós que o Calvário é o lugar da crucificação de Jesus. O Calvário é o lugar da execução de Jesus. Olha o versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Gólgota, ali o crucificaram. Então, nós temos essa informação aí do texto. E a outra informação do texto é que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões. Olha, essas são as informações do versículo 33. O Calvário é o lugar da execução, da crucificação de Jesus. E Jesus foi crucificado, ele foi pendurado naquele madeiro entre dois ladrões ou malfeitores, um à sua esquerda, outro à sua direita. Porém, o Calvário não é só o lugar da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Calvário é um lugar onde nós aprendemos muitas lições sobre a obra de salvação, sobre a obra de redenção de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele teve aquele nascimento milagroso, por obra do Espírito Santo, teve todo o seu ensinamento, aqueles 3 anos e meio de ministério, mas Jesus, ele precisou ser morto, ser crucificado, morto, e ressurgir ao terceiro dia. E lá em João 19:30, ele dá o brado: está consumado. A obra, para se completar, a obra de Deus, a obra da redenção, para se completar, ela precisava passar pelo Calvário. O Calvário é uma espécie de desfecho, de clímax. Aqui a obra está sendo completa. Mas o que significa a obra do Calvário? O que significa para nós? Bom, quando nós olhamos na perspectiva humana, na visão humana, no olhar humano, nós olhamos para certas pessoas e nós temos certas pessoas como irrecuperáveis. Quando nós começamos a ir a Vassouras, eu preguei algumas vezes lá no centro de recuperação, eu fiz uma série sobre casos perdidos e citei para eles alguns casos que para a sociedade estava perdido, tipo Zaqueu, o gadareno de Marcos 5, a mulher samaritana de João capítulo 4, eram
para a sociedade casos perdidos. E quando nós olhamos para ladrões, nós também olhamos para ladrões, para assassinos, para traficantes, para pedófilos, e nós olhamos para essas pessoas como pessoas irrecuperáveis, como pessoas que não têm esperança de restauração e ressocialização. É assim o olhar humano. O olhar humano é assim. Contudo, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos ter em mente que não há pecador fora do alcance da graça de Deus. Amém? O Calvário é uma lição de perdão. É a prova do amor de Deus, mas também é a prova do perdão de Deus. É aonde o perdão de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Aonde o milagre do perdão está acontecendo. E nós devemos perdoar, assim como nós somos perdoados. Amém, igreja? Então Jesus falou forte ao nosso coração nessa noite. Porque o Calvário é um lugar aonde a salvação é uma realidade. É um lugar aonde o poder salvador de Jesus é uma realidade. Aonde nós vemos a salvação de uma maneira concreta. Jesus promove a salvação. Nesse texto do ladrão, ele não tem obras, ele não tem méritos, ele não tem merecimento, ele não tem credenciais morais, ele não tem credenciais religiosas, ele não tem credenciais legais. Diante da lei do seu país, ele é um ladrão. Diante da sociedade, ele é um criminoso. Então, ele não tem moral nenhuma. Ele não é uma pessoa correta perante a sociedade. Ele não é um bom pai. Ele não é um bom funcionário. Ele não é aquela pessoa que está vivendo a vida corretinha. Não tem merecimento nenhum. Não tem mérito nenhum. A sociedade olha, esse aí não serve. A religião olha, ele não é religioso, ele é ladrão. Ele não está dentro da igreja, ele está fora da igreja. Salvação, claro, a palavra de Deus vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Mas quando a graça de Deus se manifesta, a salvação é imediata. Observem que Jesus nos deixa duas ordenanças: o batismo e a ceia. E esse homem, ele não teve tempo de passar pelo batismo e ele não teve tempo de cear, mas ele foi salvo, porque ele está pendurado numa cruz. Você crê na salvação desse homem? Eu creio, foi Jesus quem disse. Então, como que eu creio? Porque ela é garantida pela palavra de Jesus, versículo 42. Aliás, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A obra da cruz, você já percebeu o que as pessoas falam? As pessoas falam assim: o sujeito aprontou todas, agora é crente. Por que a pessoa fala isso? Porque ela não conhece a obra do Calvário, amém? Ela não conhece a obra do Calvário. Porque agora
nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A fé em Jesus transforma um ladrão em salvo. A fé em Jesus pode transformar um ladrão em convertido. Em Cristo, o presente e o futuro de uma pessoa pode ser totalmente diferente de tudo que nós imaginamos. Amém, igreja? Em Jesus, o presente e o futuro de uma pessoa pode ser completamente diferente de tudo o que nós imaginamos. Esta é a obra do Calvário. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, o mundo inteiro. Há esperança em Deus. Há esperança em Deus. A nossa sociedade está cheia de casos perdidos, de pessoas que, ao olhar humano, não tem mais jeito. As pessoas olham para determinados seres humanos e falam assim, ó, tem que jogar, tem que trancafiar, tem que colocar numa cela, trancar e jogar a chave fora. Já ouviu isso? Já ouviu aquela frase que bandido bom é bandido morto? Essa frase não é a frase para estar na boca de crente. Bandido bom e bandido morto. Essa frase não é frase para estar na boca de crente. Tem que jogar numa cela, claro. A pessoa, se ela tem uma dívida com a sociedade, ela precisa pagar. Mas nós como cristãos, nós não queremos a morte das pessoas. Nós queremos a salvação das pessoas. Amém, igreja? Por pior que seja o ser humano, nós queremos a salvação delas, porque é assim que o nosso Deus é. O nosso Deus deseja a salvação de todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2. Que nós possamos ter um coração como o de Jesus e desejar a salvação de todos os homens, até aqueles que aos nossos olhos são casos perdidos. Amém? Agradecemos por assistir aos nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Se desejar, deixe seu comentário. Se você acredita em nós, no nosso projeto e desejar contribuir para a manutenção e aprimoramento do canal, temos uma chave Pix para uma contribuição totalmente voluntária. Muito obrigado por sua visita ao nosso canal e nos conhecer. Esperamos nos encontrar sempre. Desejamos que você seja grandemente edificado e enriquecido. Abraços fraternos. Deus o abençoe.